Olá, hoje eu vou estar falando sobre o porquê que eu saí das redes sociais. E eu já estou há mais de 2 anos sem rede social, sem Instagram, Facebook, Twitter, qualquer rede social. As únicas que eu uso são as para meios de comunicação, que seria o WhatsApp e o Telegram, e também tem o YouTube. Mas eu não considero eles como redes sociais, porque digamos que sobre os aplicativos de comunicação eu consigo falar com pessoas próximas, que não são muitas, mas às vezes eu preciso. E o YouTube é onde eu mais consigo conhecimento. Na verdade, ultimamente eu nem tô usando mais o YouTube. Eu tô baixando algum PDF e escutando uma música que eu tenho uma playlist no Spotify. Então, nem YouTube eu mais eu tô usando direito, mas quando eu uso é pra ver alguma coisa útil. Então, basicamente eu não considero o YouTube uma rede social porque ele agrega conhecimento. É isso. Então eu vou falar como é que foi o processo para eu chegar nessa decisão e como é que tá sendo até agora. Então, vamos lá. Bom, para dar um background para vocês, eu tinha mais ou menos uns 400 seguidores e seguia uns 300. Eu postava fotos a cada tempo indeterminado, basicamente. Então, eu postava uma foto, daí a cada 15 dias eu postava outra, aí talvez a cada 2 dias eu postava mais uma. Era bem variado. Stories eu postava de vez em quando, normalmente quando eu estava fazendo alguma atividade, por exemplo, andando de ônibus. Aí eu gravava aqueles vídeos que é um loop, acho que é boomerang que eles falam. Então, é isso, eu não era aquele zero ativo assim, no sentido de produzir conteúdo entre aspas, porque eu não considero postar uma foto minha um conteúdo na vida de alguém. Eu era mais como um consumidor. Então, eu passava muito tempo da minha vida vendo stories de outras pessoas e vendo fotos e etc. E era basicamente isso. Só falando assim parece meio absurdo, né? A pessoa perder tempo vendo foto. Mas tu tem que botar na tua cabeça que os programadores e os caras que trabalham no Instagram, eles estudam o cérebro humano, estudam como funciona o nosso cérebro para acharem brechas, digamos assim, para te fazer viciar nas redes sociais. É isso que eles fazem. Então, por exemplo, quando tu tá no Instagram e tu vê a notificação de que alguém curtiu a tua foto, tu já vai ver quem é. Mas eles podiam falar quem que curtiu a tua foto só quando a pessoa curte. Tá certo que tem a parte que não do UX design, que não seria muito bom isso, mas eles conseguiram inventar o jeito se eles quisessem, mas eles não fazem isso. Por quê? Porque assim vai atiçar a tua curiosidade e tu vai lá e clica naquele coração. Eu não sei se ainda é assim, porque faz muito tempo que eu não uso. Tu clica naquele coração e aí tu vê quem é que curtiu. Então, esse é só um dos exemplos, tem muitos outros. Os stories também viciam bastante porque eles têm um sentimento de urgência, já que eles ficam 24 horas. Então, tu pensa, meu Deus, se eu não ver isso eu vou perder. E também tem a questão, digamos que erótica, tem bastante mulher que posta foto de biquíni lá e bem sensual, digamos assim, e essas têm bastante seguidores por outras mulheres que querem ser como ela, ou por homens que não têm um senso de propósito na vida deles e ficam perdendo tempo vendo mulher em rede social. Também tem a parte das pessoas que são inúteis, entre aspas. O que eu quero dizer com isso é que o que elas postam não vai agregar em nada na tua vida. Nada. A única coisa que vai mudar é que tu vai perder o teu tempo vendo coisas inúteis. Então tu vai estar sabendo que o teu vizinho tá comendo um churrasco, tu vai saber que uma pessoa que tu nem conhece, tu nunca viu pessoalmente, mas tu sabe que ela é amiga de alguém teu, então um amigo do teu amigo tá indo viajar. Acaba que tu lota o teu cérebro com várias informações inúteis. Também tem outro ponto. Quando tu tá mexendo no celular, não precisa ser o Instagram necessariamente, tu tá focado nisso. E isso é um veneno para tua criatividade. Porque o teu cérebro está tão focado em algo que não vai agregar em nada, que tu
tu fecha, tu dá um close nos outros ambientes ao teu redor. O ideal para a tua criatividade é simplesmente abrir os olhos e deixar vir vários estímulos. E aí tu vai pensando sobre eles. O famoso mind wandering. Mas no Instagram tu foca em um ponto. Quando tu foca em um ponto específico, tu não tá vendo o todo. E isso prejudica muito a tua criatividade. E olha que a parte da criatividade não tem nada a ver com... Quer dizer, tem relação, mas não é só isso. Com a questão de artístico, de criatividade. Mas mesmo que tu não tenha uma vida artística, tenha teu trabalho, digamos que simples, ter criatividade vai te ajudar na tua vida em alguma coisa. Então, se tu não tem isso, tu meio que acaba prejudicado. Esse é mais um dos malefícios de usar redes sociais e também de ficar mexendo no celular no geral. Então, eu comecei a perceber isso, mas eu também percebi que eu não era importante lá. Por que eu estava num ambiente que eu não gostava, com pessoas que eu não conheço? Era um sentimento de não pertencer àquilo. E também um sentimento de ser enganado e de me misturar com uma armadilha que eu não devia estar. Como se tu estivesse numa lama e tu olha várias pessoas ao teu redor cheias de lama e tu olha para tua própria barriga e tu vê que tu tá cheio de lama também. E tu pensa, meu Deus, por que eu tô nesse lugar? Eu não devia estar aqui. Então tu começa a voar o mais alto que tu pode para sair desse chão cheio de lama. Foi isso que eu sentia com o Instagram. Eu não devia estar lá. Na época, umas semanas antes de eu desinstalar completamente, excluir minha conta, etc., eu tava focando no que eu queria da minha vida. Eu era novo na época, não vou revelar minha idade, mas eu era relativamente novo. E eu tava pensando, o que eu vou querer da minha vida? Eu não tinha muita ideia, mas depois de um tempo eu descobri não o que eu queria, mas sim o meu lifestyle, que é viver como um ghost. Viver como um ghost é viver de uma forma que basicamente ninguém te conhece. E ninguém consegue te achar online. O modo de vida ghost pode ser feito na vida rural mesmo, então tu compra uma fazenda e vai morar no meio do mato. Claro que tu vai conhecer os teus vizinhos, etc., mas o grande povão nem vai saber quem tu é. Ou em cidades grandes, porque as cidades grandes têm tantas pessoas que tu vê o rosto de alguém e em seguida tu já esquece. Cidade média também dá pra fazer isso, mas cidade pequena é muito mais difícil porque as pessoas vão te conhecer alguma hora ou outra quando tu andar na rua ou qualquer lugar. Então, eu decidi isso pra minha vida, que eu queria ser um modo ghost, porque eu sempre fui meio reservado comigo mesmo. Eu não gosto de exposição. No Instagram e numa rede social, eu diria que de certa forma para pessoas narcisistas, porque pergunta a ti mesmo, quem que tá realmente interessado em ver o teu feed? Agora, se a tua resposta foi ninguém, então aplica isso para outra pessoa, ou seja, ninguém interessa em ver ninguém, tá todo mundo só ocupado em postar para si mesmo, só que é de uma forma narcisista, para ter uma validação externa. Então, eu nunca gostei muito dessa exposição e eu tava lá não porque eu queria, e sim porque eu achava que eu devia fazer parte de uma maioria. Mas quando eu fui amadurecendo e fazendo o que eu realmente queria, o que eu sentia que eu devia fazer, eu cheguei à conclusão de que eu devia sair daquela rede social. E isso foi eu diria que uma das decisões mais importantes da minha vida. Parece ser um pouco de exagero isso, mas não é. E não é a mais importante, mas digamos que tá no top 30, talvez. E bom, então fui lá e excluí minha conta. Uma coisa interessante é que foi bem difícil de excluir a conta. Não é que foi difícil, mas teve um pequeno trabalho, porque no Instagram não tem um botão específico, pelo menos quando eu usava, dizendo que tu queria excluir tua conta. O que tinha era para desativar, e daí eu tive que entrar num site do Instagram para conseguir desativar minha conta, daí eles pediram minha senha 2 vezes, e daí eu consegui desativar. E foi bem estranho, porque a
a rede social fala, ó, tu pode excluir tua conta quando tu quiser. Mas tu vai ter que abrir aquela porta ali, pequenininha ali, ó. Aí tu vai descobrir como é que exclui. É meio que isso. Porque faz sentido, né? Não vou julgar a rede social, porque se tu tem uma rede social, tu quer que as pessoas fiquem nela e não que elas excluam as próprias contas. Então eu excluí, e no primeiro momento eu tava me sentindo muito ansioso. Eu era bem ansioso na época, na verdade, porque eu não tinha um propósito na minha vida. Então eu pensava, meu Deus, eu tô perdendo o que aquela pessoa posta. Porque tinham pessoas que postavam sempre no mesmo horário, ou com frequência, e quando eu via a bolinha dos stories eu já clicava pra ver o que a pessoa tava fazendo. Então quando eu excluí eu pensei, meu Deus, eu vou perder o que a pessoa tá fazendo, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tava ficando meio neurótico e meio paranoico. Eu dei uma olhada na internet, pelo que eu vi isso é comum para quem desinstala a rede social, que seria o Fear of Missing Out. Eu tava um pouco com isso, mas não lembro quanto tempo durou exatamente, porém depois eu perdi esse sentimento, porque eu percebi que eu não tava perdendo nada, literalmente nada. Então eu excluí o Instagram, eu também tinha um Facebook, eu não usava muito, mas a minha conta tava lá, então a pessoa podia ver minhas fotos quando eu era criança, porque eu tinha um Facebook muito recente, tipo, eu tinha um Facebook quando ele começou a se popularizar no Brasil, um pouco antes, então tinha bastante fotos minhas lá e a pessoa podia literalmente acompanhar a minha trajetória de vida. Então, eu excluí o Facebook também. Eu também tinha um Twitter e eu acabei excluindo. E uma coisa interessante também sobre a questão da exposição, porque eu decidi não me expor porque eu realmente quero. É algo que eu sinto que eu não devo me expor. Porém, se você é uma pessoa comum que gosta de se expor e que não se importa com isso, saiba que tu tá mais suscetível a ataques. Não é que tu tá mais suscetível a ataques, é que a possibilidade de alguém te atacar vai ser maior e a pessoa que quiser te atacar vai ter um êxito maior devido às informações que tu tem nas tuas redes sociais. Teve uma entrevista que eu vi, não lembro se era da Record, que jornal que era, que eles pegavam a rede social de uma pessoa, stalkeavam por uma semana, sei lá quanto tempo, e depois eles seguiam a pessoa quando ela estava em um mercado e começavam a falar, o teu nome é Eliana, tu trabalha naquela loja, tu tem 2 filhos. Aí a Eliana, né, nesse exemplo hipotético, falava, meu Deus, como é que tu sabe disso? Aí depois o repórter falava, que a gente viu nas tuas redes sociais. O que a TV fez, nesse caso, foi só um experimento. Só pra alertar as pessoas sobre o que elas postam nas redes sociais. Agora imagina se esse repórter fosse um serial killer. Se esse repórter fosse um serial killer, a Eliana estaria bem ferrada. Porque tu consegue descobrir onde é que a pessoa mora, os hábitos alimentares, o que ela faz, onde que ela faz, os amigos dela. Então, é um perigo que as pessoas estão correndo. É claro que são poucas as chances de um serial killer querer realmente te matar. Até porque eu acho que não tem muito, mas eu não sei qual que é a porcentagem. Porém, uma coisa é fato, se alguém quiser te ferrar, a pessoa tem mais informações sobre tu. E se ela tem mais informações, ela pode fazer mais coisas contigo. Então, juntando tudo isso, eu excluí minha conta, mas eu tava falando sobre o pós, né? Uma coisa que eu tinha percebido também é que ninguém se importou comigo. Eu tinha 400 seguidores e algumas pessoas que eu falava periodicamente na DM. E essas pessoas, ninguém me pediu se estava tudo bem comigo, porque no começo eu tinha só tirado a minha foto de perfil e arquivado os meus posts. E eu usava 2 contas ainda. Porque eu ainda estava hesitando em excluir. E basicamente ninguém se importou. A única coisa que aconteceu foi que eu perdi alguns seguidores. Aí eu pensei, agora eu vou realmente excluir. Daí eu fui lá e excluí. Por que essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida? Bom, primeiro foi porque eu consegui ser mais verdadeiro comigo mesmo. Segundo foi porque eu consegui focar em mim mesmo.
Então, nessa época que eu tinha excluído, eu comecei a focar no inglês bastante. E consegui aperfeiçoar bastante o meu listening e o meu reading. Eu não importo muito com speaking e writing, então é irrelevante para mim. Mas é isso, eu consegui focar nisso e agora eu tenho uma base muito maior para estudar outras coisas, que é o que eu estou fazendo. Só que, em vez de eu ficar estudando inglês, se eu tivesse pegado esse tempo e investido em redes sociais, eu estaria muito pior do que eu estou hoje. Então, a menos que tu tenha um trabalho que tu precisa divulgar no Instagram, ou que tu queira ser algum famoso, então vale a pena tu ter uma conta. Mas se tu é só um usuário comum, sinceramente, só tem a perder. Uma coisa interessante também foi que eu comecei a ficar mais homem das cavernas, digamos assim. Porque a minha maior fonte de informação era o Twitter e o YouTube. Então eu ficava descobrindo de assuntos dos trends que depois de um dia já eram assuntos velhos, porque o Twitter está sempre constantemente sendo bombardeado com coisas que geram repercussão e depois cria uma outra coisa e assim vai indo. Então, basicamente eu não sei o nome de nenhum ator da Globo. Eu não sei quem que é um youtuber famoso, porque tem a questão do YouTube também. Se tu usa o YouTube de uma forma inútil, então tu está perdendo teu tempo também. Então o que eu fiz foi criar uma nova conta, só me inscrever em canal em inglês e botar em não recomendar o canal, se o vídeo fosse português ou se fosse algum vídeo inútil. Então eu não sei nem quem mais são os maiores youtubers ou brasileiros, etc. Eu basicamente me isolei totalmente de um modo online e sinceramente não perdi nada também. Tem algumas coisas que eu acabo sabendo porque eu tô em um grupo de pessoas da minha cidade e às vezes eles falam alguma informação, mas eu só olho e nem interajo muito. Então, eu tô virando um ghost, tô me isolando de coisas online e, sinceramente, tá sendo muito bom. Eu tenho um tempo enorme para poder gastar no que eu realmente quero. E eu recomendo que, se tu quer ainda manter o teu Instagram, mas tu ainda não atingiu o teu potencial ou chegou perto dele, eu recomendo tu repensar sobre as tuas atitudes, mas se mesmo assim tu ainda quiser manter, tenta reduzir o teu tempo de uma forma consciente. Então, hoje eu vou ficar 1 hora mexendo no Instagram, porque eu acho muito tempo. Tenta não fazer virar um hábito, porque quando vira um hábito, vira um vício, quando é algo extremo. Eu lembro que quando eu tinha desinstalado o Instagram, eu tinha o hábito de ficar constantemente desbloqueando o celular, abrindo os stories, abrindo painel do Instagram e fechando o celular. Eu não conseguia assistir um filme sem mexer no celular. E depois que eu desinstalei, um dos efeitos também foi que o meu foco aumentou muito. Então eu consigo ficar focando lendo um livro. É claro que eu ainda não estou perfeito nisso, mas em comparação antes, meu foco está muito maior. Então, se vocês acham que o Instagram não tem nenhum efeito na vida de vocês, vejam um filme de 2 horas e meia sem olhar o celular. Eu duvido. Também tem outro ponto. A questão da comparação e das mentiras nas redes sociais. Tem aquele ponto que as pessoas falam de as pessoas no Instagram são todas perfeitas e isso faz com que as pessoas se comparem e fiquem tristes. Bom, primeiro, tu nunca se deve comparar com os outros, porque eles são diferentes de ti. Sempre se compara contigo mesmo. Segundo, essa superficialidade que eles postam tem aquele outro ponto, né? Eu já termino essa linha de raciocínio, mas eu vou juntar 2 pontos. Que seria, eu prefiro que as pessoas fiquem mentindo que estão felizes, etc. Porque eu não quero ver tristeza na minha rede social. Meio que essas 2 ideias de que o Instagram é uma mentira e que a mentira deve ser mentida, eles, na minha opinião, são irrelevantes. Porque esse é o menor aspecto que tem da
da rede social. É tipo o menor fator que implica. Tem outros fatores maiores e mais relevantes. E por esse vídeo é isso. Eu quero saber qual é a opinião de vocês. Se vocês quiserem comentar e falarem o que acham, etc., podem deixar nos comentários. E é isso. Tchau.